No vídeo de hoje eu vou falar algumas características específicas do processo de envelhecimento que valem a pena a gente prestar atenção. Será que as pessoas idosas são adultos que simplesmente envelheceram e não tem nenhuma característica diferente aí que a gente precisa prestar atenção ao conduzir, ao medicar, ao lidar com as pessoas mais velhas? Tem, gente, porque a idade ela impacta no funcionamento dos nossos órgãos como um todo. Então é como se os órgãos de fato funcionassem, obviamente, mas com algumas peculiaridades que, se a gente conhece esse processo, a gente otimiza o funcionamento dos órgãos como um todo. No vídeo de hoje eu vou falar algumas características específicas do processo de envelhecimento que valem a pena a gente prestar atenção. Uma delas é a mudança do controle da temperatura corporal. Essa história da gente esperar que as pessoas tenham febre é algo que culturalmente a gente aprendeu. Febre é um sinal de doença. Crianças pequenas têm febre por motivos muito simples. Pessoas adultas têm febre e logo que ela aparece a gente já pensa, tem alguma infecção em curso. Todo mundo já sabe disso. Agora, febre não é uma característica que nós devemos esperar nas pessoas idosas. Por quê? As pessoas idosas têm justamente essa mudança no termostato natural. Então, pode ser que as pessoas idosas estejam com alguma infecção vigente no seu corpo, mas não expressam isso com esse sinal clínico chamado febre. Ou seja, não dá para esperar que as pessoas tenham febre. Se essas pessoas têm algum outro sintoma que faz a gente pensar em alguma doença aguda, a gente deve conduzir a investigação adequada e de fato não esperar por essa característica porque ela pode não aparecer. Geralmente pessoas idosas mais frágeis, mais dependentes, quando elas apresentam febre é porque tem alguma infecção muito séria, muito grave aí por trás, algum quadro inflamatório que de fato está mudando tanto o sistema imunológico dela a ponto dela conseguir fazer esse tipo de sinal clínico. Mas via de regra, pessoal, então vamos lembrar, febre é algo que pode não acontecer na pessoa idosa e na maioria dos casos ela não aparece, mesmo que as pessoas estejam agudamente doentes. Uma outra característica do processo de envelhecimento é a redução do reflexo de sede. Sabe essa história da briga em família, que a filha sempre fica brigando com a mãe para que a mãe beba água e a mãe não quer beber água? Ela não está fazendo isso de pirraça ou por mal. Ela está fazendo isso porque ela de fato não sente sede. O corpo continua necessitando de água, mas o mecanismo que faz o ser humano ir atrás de água fica desregulado com o processo de envelhecimento. Então, mesmo o corpo necessitando de mais água, os indivíduos idosos têm menos reflexo de sede. Então, o que a gente precisa fazer para resolver essa questão não é brigar, é simplesmente lembrar essas pessoas, oferecer água em pequena quantidade, várias vezes ao dia. Não adianta esperar que ela tome um copão de água de uma vez para que ela realmente mantenha a sua hidratação. Uma outra possibilidade é a gente colocar algum saborzinho na água. Muitos idosos, ao sentirem algum sabor na água, já têm mais vontade de ingerir. Isso pode ser feito você saborizando com um pedacinho de canela, um pedacinho de gengibre, um raminho de hortelã, umas gotinhas de limão, de laranja, o que essa pessoa gostar. Só o fato de ter algum sabor já vai ser mais atrativo. Na época do calor, cuidar bastante com a ingesta de picolés que são feitos de forma caseira. Você bate fruta e água e oferece para a pessoa idosa. Ela vai se refrescar e já vai acabar bebendo água também. Muito cuidado, gente, com a ingesta de sucos artificiais, com a ingesta de refrigerantes, porque isso não faz bem para ninguém, muito menos para as pessoas idosas. Então, sucos artificiais e refrigerantes não entram nessa conta do líquido. E o suco de fruta natural, apesar de ainda hoje ser propagado como saudável, na verdade a ciência está nos mostrando que não é saudável, mesmo o suco de fruta que você faz na sua casa. Porque veja, para um copo de suco de laranja, por exemplo, você vai usar o quê? 2, 3 laranjas. Será que você conseguiria comer 2, 3 laranjas de uma vez? Provavelmente não. Por quê? Porque a fruta inteira tem a fibra e essa fibra vai diminuir a absorção de açúcar da fruta e vai reduzir o pico de açúcar no sangue. Se a gente faz isso em forma líquida, extraindo toda a frutose, que é o açúcar da fruta, e é ingerida rapidamente quando a gente toma um copo de suco, isso vai gerar um pico de açúcar no sangue que não é saudável. Uma outra característica do processo de envelhecimento é a redução do que nós chamamos de propriocepção. O que é isso? É a consciência corporal. Veja, eu estou falando diretamente para uma
câmera, eu não estou olhando para o meu pé, mas eu sei que posição está o meu pé. Isso é consciência corporal. Ao longo da nossa vida, essa consciência corporal vai se reduzindo. Isso pode aumentar o risco das pessoas sofrerem acidentes, sofrerem quedas, por exemplo. Então, um dos caminhos para que as pessoas consigam minimizar esse problema é fazendo atividades físicas, fazendo atividades de estímulo cognitivo e físicas ao mesmo tempo, para que a gente reduza essa característica do processo de envelhecimento que pode gerar outros problemas. No vídeo de hoje a gente conversou sobre 3 características muito frequentes e facilmente negligenciadas. Você consegue pensar em mais alguma? Tem alguma dúvida sobre isso? Então deixa aqui para mim nos comentários abaixo.